Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ótimo dia! Ouça esta oração, independente do horário que você acorda, que seja sua primeira oração. O Santo Ofício das Laudes, a oração da manhã. Reze comigo a oração completa. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. A resposta depois do salmo será: ao Senhor, Rei dos mártires, vinde, adoremos. O Salmo 94. Convite ao louvor de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez. E a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao Senhor, Rei dos mártires, vinde, adoremos. Hoje é dia dos santos Agostinho Zalhong, presbítero, e companheiros mártires. Até o presente momento, a Santa Sé não aprovou os textos eucológicos em português do Brasil, como outros santos também. Então, a memória facultativa de Santo Agostinho Zalhong e companheiros são do Comum dos Mártires, para vários mártires, e a oração final do missal. Coloque o seu pedido de oração nos comentários, deixe o seu like no vídeo e nos outros pedidos de oração e deixe o seu ripar também. Hoje eu quero convidar você a rezar pelos bispos. Coloque aí o nome do bispo da sua diocese, o nome do bispo emérito, o bispo que você acompanha aqui na internet também. Se você conhece algum bispo falecido, coloque também a alma dele no coração de Jesus. Hino. De Cristo dom eterno, dos mártires vitória, alegres celebremos com cânticos de glória. São príncipes da igreja, na luta triunfaram, do mundo sendo luzes, à glória já chegaram. Venceram os terrores, as penas desprezaram, na morte coroados, à luz feliz chegaram. Por ímpios torturados, seu sangue derramaram, mas firmes pela fé, na vida eterna entraram. Invictos na esperança, guardando a fé constantes,
no pleno amor de Cristo, já reinam triunfantes. Já têm no Pai a glória, no Espírito a energia, exultam pelo Filho, repletos de alegria. Pedimos, Redentor, unidos ser também, dos mártires a glória, no vosso reino. Amém. Salmodia. Antífona. São santos, ó Senhor, vossos caminhos. Haverá Deus que se compare ao nosso Deus? O Salmo é o 76, lembrando as maravilhas do Senhor. Quero clamar ao Senhor Deus em alta voz eu clamo a Deus que Ele me ouça. No meu dia de aflição busco o Senhor. Sem me cansar ergo de noite as minhas mãos, e minha alma não se deixa consolar. Quando me lembro do Senhor solto gemidos, e ao recordá-lo minha alma desfalece. Não me deixastes, ó meu Deus, fechar os olhos, e perturbado já nem posso mais falar. Eu reflito sobre os tempos de outrora, e dos anos que passaram me recordo. Meu coração fica a pensar durante a noite, e de tanto meditar eu me pergunto: será que Deus vai rejeitar-nos para sempre, e nunca mais nos há de dar o seu favor? Por acaso seu amor foi esgotado? Sua promessa, afinal, terá falhado? Será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Eu confesso que essa é a minha dor. A mão de Deus não é a mesma, está mudada. Mas recordando os grandes feitos no passado, vossos prodígios eu relembro, ó Senhor. Eu medito sobre as vossas maravilhas e sobre as obras grandiosas que fizestes. São santos, ó Senhor, vossos caminhos. Haverá Deus que se compare ao nosso Deus? Sois o Deus que operastes maravilhas. Vosso poder manifestastes entre os povos. Com vosso braço redimistes vosso povo. Os filhos de Jacó e de José. Quando as águas, ó Senhor, vos avistaram, elas tremeram e os abismos se agitaram, e as nuvens derramaram suas águas. A tempestade fez ouvir a sua voz. Por todo lado se espalharam vossas flechas. Ribombou a vossa voz entre os trovões. Vossos raios toda a terra iluminaram. A terra inteira estremeceu e se abalou. Abriu-se em pleno mar vosso caminho, e a vossa estrada pelas águas mais profundas. Mas ninguém viu os sinais de vossos passos. Como um rebanho, conduzistes vosso povo, e o guiastes por Moisés e Araão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São santos, ó Senhor, vossos caminhos. Haverá Deus que se compare ao nosso Deus? Antífona. Exulta no Senhor meu coração, é Ele quem exalta os humilhados. O cântico é de 1 Samuel, capítulo 2. Os humildes se alegram em Deus. Exulta no Senhor meu coração, e se eleva minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Não há santo, como é santo nosso Deus. Ninguém é forte à semelhança do Senhor. Não faleis tantas palavras orgulhosas, nem profiram arrogâncias vossos lábios, pois o Senhor é nosso Deus que tudo sabe. Ele conhece os pensamentos mais ocultos. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril,
mas a mãe de muitos filhos definhou. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer à sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres, num lugar de muita honra e distinção. As colunas desta terra lhe pertencem, e sobre elas assentou o universo. Ele vela sobre os passos de seus santos, mas os ímpios se extraviam pelas trevas. Ninguém triunfa se apoiando em suas forças. Os inimigos do Senhor serão vencidos. Sobre eles faz troar o seu trovão. O Senhor julga os confins de toda a terra. O Senhor dará a seu rei a realeza e exaltará o seu ungido com poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Exulta no Senhor meu coração, é Ele quem exalta os humilhados. Antífona. Deus é Rei, exulte a terra de alegria. O Salmo é o 96. A glória do Senhor como juiz. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Vai um fogo caminhando à sua frente, e devora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra ao contemplá-los estremece. As montanhas se derretem como cera, ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus, vêm se prostrar todos os deuses. Sião escuta transbordante de alegria, e exultam as cidades de Judá. Porque são justos, ó Senhor, vossos juízos. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. O Senhor ama os que detestam a maldade, Ele protege seus fiéis e suas vidas, e da mão dos pecadores os liberta. Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus é Rei, exulte a terra de alegria. Leitura breve. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois, à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Responsório breve. Os santos e os justos viverão eternamente. Os santos e os justos viverão eternamente. E sua recompensa é o Senhor, viverão eternamente.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os santos e os justos viverão eternamente. Torne-se membro deste canal e evangelize junto conosco. Benedictus. Antífona. Felizes de vós os perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser vosso. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. A ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Felizes de vós os perseguidos, por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser vosso. Preces. Irmãos, celebremos nosso Salvador, a testemunha fiel nos mártires, que deram a vida pela palavra de Deus, e digamos: com vosso sangue nos remistes, Senhor. Por intercessão de vossos mártires, que abraçaram livremente a morte para testemunharem a sua fé, dai-nos, Senhor, a verdadeira liberdade de espírito. Com vosso sangue nos remistes, Senhor. Por intercessão de vossos mártires que proclamaram a fé, derramando o próprio sangue, dai-nos, Senhor, pureza e constância na fé. Com vosso sangue nos remistes, Senhor. Por intercessão de vossos mártires, que carregando a cruz seguiram vossos passos, dai-nos, Senhor, suportar com coragem as dificuldades da vida. Com vosso sangue nos remistes, Senhor. Por intercessão de vossos mártires, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, dai-nos, Senhor, vencer todas as ciladas da carne e do mundo. Com vosso sangue nos remistes, Senhor. Olhai, Deus de bondade, para os bispos cujos nomes estão escritos aqui nos comentários. Com vosso sangue nos remistes, Senhor. Olhai também, Deus de bondade, para as almas dos fiéis que foram e que estão no purgatório, principalmente os bispos que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, a vida junto de ti. Com vosso sangue nos remistes, Senhor. Deus de bondade, olhai também para os outros pedidos de oração, descritos aqui nos comentários. Com vosso sangue nos remistes, Senhor. Irmãos e irmãs, rezemos a oração que o próprio Deus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, em vosso admirável desígnio,
revigorastes vossa igreja pelo testemunho dos santos mártires Agostinho Zalhong e seus companheiros. Concedei que vosso povo, fiel à sua missão, cresça na liberdade e dê testemunho da verdade perante o mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Irmãos, eu quero rezar com vocês durante alguns dias essa poderosa oração à Nossa Senhora. Uma oração simples, mas que é poderosa. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Confira agora as leituras do dia de hoje. Deus te abençoe e viva Cristo Rei. Quarta-feira, 8 de julho. Aqui rezamos as leituras na íntegra. Bem-vindo, seja bem-vindo à sua capela virtual. Aqui você encontra uma vida de oração católica. Antes de ouvirmos a palavra de Deus, eu quero mais uma vez te fazer um convite. Escute essas leituras até o fim. Talvez você ache que Deus chamou somente pessoas extraordinárias, mas eu posso te garantir que não. Não só pela minha vida, mas também pela palavra de hoje, porque ela pode mudar completamente esta sua ideia. Leitura da profecia de Oséias. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para o seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava os seus ídolos. Com um coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará os seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo, dirão agora: não temos rei, não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada, seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos altares altos. Pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes: cobri-nos, e às colinas: caí sobre nós. Semeai justiça entre vós e colheis o amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor, até que ele venha e derrame a justiça em vós. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. O salmo responsorial é o 104. Buscai constantemente a face do Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes
às ovelhas perdidas da casa de Israel. E em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero agradecer porque você está aqui no nosso canal. Se inscreva se ainda não é inscrito e deixe o seu like. Diariamente você pode ter uma experiência de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma mentira muito comum na vida da igreja, ou diríamos assim que na vida espiritual, a de que Deus só pode realizar grandes obras através de pessoas perfeitas. Sim, isso é uma mentira. Pensamos que primeiro precisamos resolver todos os nossos problemas, vencer todos os pecados, organizar toda a vida, para só daí então servir ao Senhor. Mas o evangelho de hoje, meus irmãos, ele desmonta essa ideia, porque Jesus chama os 12 apóstolos. E quando olhamos para aquele grupo, para aqueles homens, nós encontramos o quê? Encontramos pescadores, um deles era cobrador de impostos, que era algo terrível na época, homens simples, cheios de limites, e nós entendemos e percebemos isso muitas vezes no Evangelho, homens cheios de fraquezas. Mesmo assim, nosso Senhor, ele lhes confia uma missão que é, eu diria que extraordinária. Isso significa o quê, meu irmão, minha irmã? Que Deus não escolhe porque alguém já está pronto. Ele escolhe para poder preparar. Na primeira leitura, o profeta Oséias ele faz um apelo que continua, diríamos assim, que atual. Semeai para vós a justiça, colhei o fruto da misericórdia, preparai um campo novo. É uma imagem linda essa. Antes da colheita, existe o trabalho. E é um trabalho o quê? Silencioso de preparar a terra. Ninguém planta sobre um terreno que está todo endurecido. Pensa, se eu pegar aqui no quintal de casa, um pedaço de terra, eu vou plantar, eu tenho que preparar a terra para isso. E o mesmo acontece com o coração humano, minha irmã, meu irmão. Se ele permanece fechado, orgulhoso, indiferente, a graça de Deus encontra dificuldade para produzir frutos. Mas quando nós deixamos Deus trabalhar em nós, até aquilo que parecia impossível começa a florescer. E é exatamente isso que acontece com os apóstolos. Eles ainda não tinham, eles não tinham o domínio de todas as coisas. Pelo contrário, eles tinham muito a aprender. Ainda cometeriam muitos erros. Haja visto Pedro, que negou o Senhor, não é verdade? Eles ainda iriam demonstrar medo. Tanto é que ficaram na casa de João Marcos antes do Pentecostes. Mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, nosso Senhor os envia. Porque a força da missão não está na qualidade de quem anuncia, está na presença daquele que envia. Nós precisamos ter clareza nisso, confiar na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Tomás de Aquino explica que Deus costuma agir por meio de causas frágeis para que fique evidente, em evidência, a obra, preste atenção, que pertence a Ele e não ao homem, e não àquele que leva a mensagem. Essa verdade deveria encher a sua vida, a minha vida, a nossa vida de esperança. Porque talvez você pensa, eu não sei falar, meu Deus. Eu não tenho conhecimento, Senhor. Mas minha vida ainda está cheia de luta, Senhor. Eu caio, Senhor. Eu levanto, eu caio, eu levanto, eu caio, eu levanto. Minha santa, meu santo, os apóstolos também estavam no caminho. E foi caminhando com Jesus que se tornaram santos. Hoje, talvez o seu campo de missão não seja uma terra distante. Pode ser a sua casa, o ambiente de trabalho,
talvez a faculdade, o colégio, os amigos, talvez seja, primeiramente, compartilhando esse vídeo com outras várias pessoas. Uma pessoa que perdeu a esperança precisa apenas de alguém que a escute. Minha irmã, meu irmão, no final do Evangelho, Jesus, ele dá aos discípulos uma única mensagem. Qual é? Pega aí se você está com a Bíblia aberta. Ide anunciar, pois o reino de Deus, o reino dos céus, está próximo. Esse anúncio continua sendo, meu irmão, minha irmã, aquilo que eu posso utilizar o termo o coração da evangelização. Qual é o coração da evangelização? O reino dos céus está próximo. Mas hoje em dia, como eu tenho falado nos grupos de oração, nos retiros que me chamam para pregar, não se tem mais falado sobre a vida eterna. Não se tem mais falado sobre o reino de Deus que está próximos. Meu irmão, minha irmã, nós não levamos às pessoas uma opinião, nós levamos uma pessoa, que é Cristo nosso Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, antes de eu finalizar, se Jesus passasse hoje pela sua vida e dissesse, eu preciso de você, eu te pergunto, qual seria a sua resposta? Minha irmã, meu irmão, não espere tornar-se perfeito para poder dizer sim. Os santos não nasceram prontos. Eles apenas confiaram que Deus faria neles aquilo que sozinhos jamais conseguiriam realizar. E eu tenho repetido isso e vou repetir mais vezes. Enquanto houver oração, haverá esperança. Enquanto houver esperança, Deus continuará escrevendo uma nova história. Até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça, seu celular serve para te santificar. Compartilhe esse vídeo nos seus status, com seus grupos da paróquia, da igreja, do curso, grupos católicos, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus diariamente. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.